nós estamos finalizando essa campanha que nós estamos profetizando sobre várias áreas de nossas vidas. Amém? Amém. E hoje foi me dado a incumbência de ministrar sobre a área emocional. Sendo que não temos tanto tempo, porque é bem vasto, né, essa área para a gente entrar. Então eu não entrarei no quadro clínico, mas eu vou entrar e trazer uma palavra para vocês sobre a área emocional, mas direcionadas pelo Espírito Santo. Nós vamos ver, porque realmente existem muitas enfermidades que os médicos dão laudos e são enfermidades que têm que ser tratadas e nós reconhecemos que precisam de ajudas profissionais. Mas hoje nós estamos aqui oferecendo uma ajuda espiritual. Porque nós entendemos sim que também tem a parte que as nossas emoções têm que ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Então, como base, eu vou estar lendo vários versículos e eu vou pedir para que vocês acompanhem. Vai ser quase um estudo. Eu quero falar como tema, como título dessa mensagem, como manter o equilíbrio emocional. E eu fui orar ao Senhor e pedir sobre a parte emocional, mas eu queria que Deus nos orientasse dentro da Bíblia como eu posso ser uma pessoa de emoções equilibradas. Porque o que mais a gente tem visto aí no mundo hoje em dia, ao redor de nós, pessoas em todas as áreas, é tão fácil, as pessoas se descontrolam por tão poucas coisas, às vezes no trânsito, às vezes você está no departamento público, e é uma questão assim que é onde você vê que parece que as pessoas que trabalham ali, elas já estão condicionadas a estarem assim, tão devagar, e há pessoas que estão esperando no departamento de repartições públicas, começam a se irritar pela espera, e tem gente que começa a descontrolar, pessoas às vezes na escola, e se a gente for ver, por falta de controle emocional, já está atingindo até a geração jovem. Uns às vezes entram numa escola, pegam armas e saem atirando, pessoas que realmente não entenderam e talvez não tiveram o privilégio de ter o caráter e as suas emoções moldadas pelo Espírito Santo. Hoje eu quero trazer como base uma pessoa que foi atormentada pela permissão de Deus, pelo espírito mau. Abra sua Bíblia comigo no 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, vou estar lendo de versículo 14 ao 23. A variação comportamental. Um dia a pessoa está bem, sorridente, mas no outro já está triste, sem querer se comunicar, conversar, até mesmo ficar isolado. Existe por aí pessoas que falam facilmente que não, aquela pessoa é bipolar. Não seria bipolar, porque bipolaridade é um grau bem elevado na psicologia, que as pessoas têm surtos psicóticos e que elas saem pelas ruas se rasgando, elas saem sem reconhecer. Isso não é bipolaridade, mas as pessoas apelidaram esse comportamento, essa variação de comportamento emocional de bipolaridade. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas falando, aquela pessoa é bipolar, porque um dia está de bom humor, um dia está de mau humor, um dia está sorrindo, outro dia sem motivo nenhum, acorda, não quer falar com ninguém. Então a Bíblia relata aqui, no 1 Samuel 16, nós vamos ler, no versículo 14, diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. E Saul, nós sabemos muito bem que ele foi rei em Israel, e ele começou
bem aos olhos do Senhor. Ele foi separado como primeiro rei de Israel, mas depois ele começou a se afastar da vontade de Deus. E é um perigo muito grande a gente que quer ter uma emoção equilibrada e dominada pelo Espírito Santo. O maior perigo é o esfriamento que nós temos do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cada dia mais sujeitarmos a Deus. Nós precisamos cada dia mais buscarmos ao Senhor. E Saul, ele começou a perder essa aproximação de Deus, a um ponto que ele chegou tão longe de realizar aquilo que ele foi chamado para fazer. Gente, é muito difícil quando alguém é chamado por Deus para realizar uma missão e no meio da missão aquela pessoa quer fazer a sua própria vontade. Isso é um risco muito grande, porque a gente pode pensar que a gente está dando um tempinho ministerialmente. Eu estou falando aqui porque Saul, ele foi chamado para reinar em Israel. E só que ele foi rejeitado por Deus. A Bíblia está falando que foi muito mais pior do que aquilo que a gente vê. As pessoas brincam hoje com um chamado que Deus nos dá e elas, sem saberem, elas podem estar passando e correndo risco, porque a Bíblia fala que Deus o rejeitou e Deus retirou o espírito dele que estava sobre Saul, e Deus permitiu agora que um espírito maligno viesse atormentar. E a pessoa que está atormentada é uma pessoa que não tem paz. É uma pessoa que, se nós formos vermos em Saul, você pode entrar na história, no profundo aqui, se quiser estudar 1 Samuel, você começa a ler depois como lição para casa, porque nós temos pouco tempo para falar tudo que eu quero falar. É uma pessoa que um dia está bem, outro dia ele estava atormentado. E a Bíblia diz que ele era atormentado pelo espírito, não era qualquer espírito, era um espírito maligno, permitido por Deus. Então você pode dizer assim, existem pessoas que clinicamente elas estão passando por desequilíbrio emocional? Existe. Pode tomar remédio? Pode. Pode procurar médico? Pode. Vai ter cura? Vai. Tem gente que tem melhora. Mas nós temos que saber discernir os espíritos. Se aquilo que está passando pela pessoa é além do que a ajuda médica pode apresentar, só tem um jeito, queridos, é a libertação. É a libertação. Para todo desequilíbrio emocional e todas as funções que traz o desequilíbrio emocional às nossas vidas e todas as demais enfermidades causadas por tormenta, por perseguição espiritual, sabe? Só tem uma coisa: a gente começar a voltar a buscar a Deus e pedir a Deus que liberte a nossa alma, porque são almas que estão aprisionadas por espíritos malignos. E é assim que eu entendo aqui, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul. Agora, eu quero que entre na história aqui, nessa história, até que as pessoas que serviam Saul e começaram a ter uma ideia e diz assim: olha, por que você não busca alguém para te alegrar? Vá buscar alguém que toque, que cante, que traga alegria à sua alma. Porque a pior coisa que existe, eu não sei se você já viu pessoas que elas vão
tendo desequilíbrio emocional e elas vão entrando num estado de tristeza profunda. Elas começam a se isolar, daqui a pouco elas não querem comer, elas já não querem se associar com ninguém, elas não querem se relacionar com pessoas, elas querem ficar cada dia mais no seu canto, no seu mundo, e é um isolamento, porque aonde o espírito maligno, ele quer tomar controle de todas as áreas, ele quer dominar todas as áreas, e até mesmo ceifar a vida. E aí, tinha dias que Saul ficava assim. Só que Saul, aqui nessa passagem, ele talvez não soubesse, porque quando Deus rejeitou a ele e se afastou dele, Deus já havia separado o rei, já havia separado alguém ungido. E aí, de repente, no 17 diz assim: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque, mas toque bem. Mesmo opresso, ele tinha excelência. Ele falou: eu não quero qualquer um, eu quero alguém que toque, mas que toque bem. E trazei-no. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e é animoso. Olha aqui, esse animoso aqui, ele estava falando do estado de espírito de Davi. Porque Davi, apesar de não ter um currículo assim, tão bem preparado pelas melhores universidades da época, mas Davi, o currículo dele era, aqui ele teve alguém que soube identificar. É isso que nós precisamos hoje em dia. O que faz a diferença em nós é a unção. A unção vai abrilhantar o seu currículo em qualquer lugar. A Bíblia está dizendo aqui que, ele é valente, porque Saul só tinha pedido o quê? Me traga alguém que saiba tocar e tocar bem. Aí o camarada fala assim: olha, eu tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar, mas olha, e ele é valente, é animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Você sabe qual é a diferença na nossa vida? A nossa vida, ela faz muita diferença, que se no nosso currículo pode ter todas as atribuições que alguém pode te dar, mas se tiver embaixo assinado, e o Senhor é com ele. Sabe o que as pessoas estão precisando? As pessoas estão precisando de alguém que chegue com uma palavra de libertação. As pessoas estão opressas, as pessoas estão em depressão, precisando que alguém que chegue, que seja valente, que vai encontrar realmente aquele que está aí, talvez no isolamento profundo, e vai chegar lá com uma palavra de libertação, de ânimo, uma oração que pode restaurar a vida. Mas a pessoa também precisa de alguém que tenha a presença de Deus, porque aquele que é cheio do Espírito Santo faz a diferença nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Cada dia que a gente passa e liga a nossa televisão, nos noticieiros, nos repórteres, cada dia você vai vendo, são coisas piores e piores que têm acontecido ao redor do mundo. A gente tem visto que parece que de repente está começando a estourar guerrilhas em toda a América do Sul, e se você vê na Ásia, em outros lugares, parece que o início de uma grande guerra está para acontecer, mas tudo isso está na Bíblia. Mas o que nós temos que entender? Que cada dia mais, quanto mais se propaga e aumenta a iniquidade, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que ser mais cheio de Deus. Só assim seremos boca de Deus para a libertação daqueles que têm crise emocional. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Você pode dar aleluia? Aleluia. Versículo 23, no mesmo capítulo, diz assim: e sucedia que,
quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia esse alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha como é importante um levita. Como é importante a gente valorizar aquilo que nós temos na mão para adorar a Deus, para aquilo que a gente faz para Deus. Como é importante. Você sabia que o louvor liberta? Eu estou falando de um rei que estava opresso. Eu estou falando de um rei que tinha Deus se afastado dele. Agora tinha um espírito maligno que o atormentava. Você talvez, não sei se você teve alguma experiência na sua vida de ter visto pessoas endemoniadas. Eu cresci num ambiente de uma igreja pequena. E eu tive algumas vezes as oportunidades de ver pessoas endemoniadas. É triste. Uma vez eu me lembro que chamaram os meus pais de madrugada para orar. Eu tive que ficar com a vizinha. E naquele tempo não tinha telefone, eu era pequena. E com os meus irmãos. Porque tinha um homem que ele estava comendo vidro. E ele tinha ido já para o cemitério. O bombeiro tinha ido para buscar ele. E é impressionante, a pessoa quando está endemoniada, ela tem uma força fora do comum. Só existe uma coisa que pode parar o endemoniado, é a autoridade que Jesus nos deu. Quem tem autoridade, está com a vida no altar, você pode chegar para o endemoniado e falar: sai no nome de Jesus. E acabou. Não tem festinha, não tem entrevista com o demônio, não tem nada. A gente chega e fala: sai no nome de Jesus e acabou, e está livre. É a autoridade. É isso que nós como igreja temos que entender. Você tem essa autoridade para encontrar pessoas opressas no meio da rua e começar a repreender. Eu creio. Use o que Deus te entregou nas Amém. mãos. Davi pegou a harpa e ele sabia que quando Saul começava a ser atormentado por demônios, ele começava a tocar a harpa. Por isso que é importante, irmãos, a hora da ministração do louvor, a hora da ministração aqui, a gente se entregar, se rasgar por inteiro ao Senhor. Porque tem pessoas que vêm sobrecarregadas, pessoas que vêm acorrentadas. Você não sabe o dia a dia de cada um. Pessoas que vêm, às vezes, atormentadas por demônio. Pessoas que vêm pela primeira vez. E, às vezes, enquanto o baterista toca, o baixista sola, o pianista dedilha, você levanta a mão e diz glória a Deus. O ambiente se transforma. O ambiente do milagre começa a ser preparado. E o demônio não resiste. E ele tem que sair. É sobre isso que eu quero que nós entendamos. O nosso louvor, ele liberta. O nosso louvor, ele liberta. O louvor, ele tem esse potencial para poder libertar. Olha, a diferença de Davi é que, mesmo sabendo que ele era pecador, ele não se conformava com a vida de pecado. Não como o outro. O outro, ele enveredou-se por esse caminho a ponto de o próprio Deus se afastar dele. Davi foi uma pessoa que pecou. Pecou inúmeras vezes. Mas sabe o que? Hoje eu estava lendo o livro dos Salmos. E o que eu mais vi no livro dos Salmos é Davi dizendo assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Davi sabia como clamar, como entrar na presença de Deus. Davi sabia como reconhecer, sabe, o poder da misericórdia. Davi clamava por misericórdia. Abra um salmo e você vai ver. Não é que ele era perfeito, mas ele sabia o poder da graça. Só conhece a graça quem clama por misericórdia. E Davi, ele era agraciado por Deus, porque ele se sujeitava a Deus e falava: Senhor, tem misericórdia
misericórdia de mim. E sempre clamava por misericórdia, porque ele sabia que o Senhor tem o poder de salvar. Vamos no Salmo 42, já que estamos falando disso. Abra sua Bíblia no Salmo 42 comigo. Não sei se está pondo aí. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, verei a face de Deus. Olha, esse salmo aqui, dizem que é um dos primeiros salmos do filho de Coré, que escreveu, mas foi exatamente no momento que Davi estava passando por um luto na sua casa. E ele estava passando por momentos muito difíceis. E quando esse salmo foi escrito, sabe, Davi, ele estava com sua alma, porque não tem coisa pior do que você passar por luto na sua família. Você vê um filho seu morrer, você vê coisas acontecerem na sua família e traz desequilíbrio emocional. E esse salmo aqui está dizendo que mesmo com a alma em aflição, Davi, ele estava clamando e falando assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da face do Deus vivo. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, quando me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Porque é muito fácil as pessoas atormentarem a gente quando você está passando na sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, quando você está desempregado, quando você está pedindo ao Senhor direcionamento. Tem pessoas que chegam para criticar e não ajudar, mas aqui Davi estava falando assim, essas coisas todas parece que foi afastando ele da casa de Deus. Aí olha o versículo 4 que diz: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Olha só, Davi, ele reconheceu que teve um tempo na vida dele, que ele estava indo na casa de Deus, no meio da multidão, no meio daqueles que estavam festejando. Mas existe um momento que você não pode estar somente incluído no meio da multidão. Você tem que ser você. Você, apesar de estar, você pode falar assim: Senhor, hoje eu reconheço. Cadê a multidão? É isso que ele estava falando. Hoje eu estou aflito, a minha alma está angustiada, mas cadê a multidão que estava comigo na tua casa? Tem prova que a gente vai ter que aprender. É entre eu e Deus. É isso mesmo. Não espere que a multidão se compadeça junto com você. Você espere a oração da multidão, que tem sempre alguém orando por nós. Mas não espere, querido, que a multidão vai chegar ali e vai te trazer de volta para a casa do Senhor. Então ele começou daqui já fazer uma autoanálise. E é isso que nós temos que aprender. É muito importante a gente buscar ajuda de analista, de psiquiatra, até quem precisa, né? Coach, psicólogo. Você precisa ter ajuda profissional, mas não dependa deles. Não fique dependente, porque o que eu mais vejo pessoas dependente. Tem gente que faz análise a vida toda. Aprenda aqui com Davi uma coisa. Davi começou a fazer uma autoanálise. Aqui, a partir desse versículo, ele começa a falar assim: peraí, o que está havendo comigo? Vamos ver. Eu estou com uma angústia dentro de mim, e ele viu que essa angústia era uma sede. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Primeiro ele começou a identificar essa sede que está dentro dele. Segundo, ele começou a identificar que ele ia na igreja no meio da multidão.
Ele era só no meio da festa. Aí, depois, ele foi no profundo. E ele fez uma autoanálise. E ele viu que, por que estás abatida, ó alma minha? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém. Ele começou a conversar com ele. Ele começou a botar a alma dele no lugar. Ele viu que tinha, primeiro, uma sede de Deus. Segundo, ele viu que agora ele tinha necessidade dele ir sozinho para a casa de Deus. Ele não dependia de convite, de multidão, de ninguém. Agora era ele que precisava de Deus. Terceiro, ele viu que a alma dele estava angustiada. Dentro dele havia uma necessidade maior que ninguém podia suprir. Era a necessidade de relacionar com Deus. A diferença entre Saul e Davi foi uma coisa: relacionamento. Davi sabia se relacionar com Deus. Eu imagino ele lá no campo, desprezado pela família, desprezado por todos. E ele, na simplicidade, é isso que Deus busca, simplicidade. Deus não quer eloquência, gente. Verdade. A gente pode estudar, a gente faz tanta coisa, mas Deus quer um coração quebrantado, um coração sincero, um coração que se derrame, um coração que peça, que clame: Senhor, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu peco, o meu pecado está diante de mim, mas eu também conheço um Deus misericordioso. Dá-me misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não apresentar somente uma lista de pedido a Deus. Deus quer que a gente seja amigo dele. Deus quer que você apresente as suas alegrias para ele. Deus quer que você apresente as suas necessidades para ele. Mas Deus quer que você se rasgue e deixe a sua alma falar com ele. É isso que nós precisamos. Eu creio. Oh, porque te abate a minha alma dentro de mim. E ele deu um conselho para a alma: calma, espere em Deus. Espere em Deus. Amém. Espere em Deus. Porque essa necessidade de relacionamento é uma coisa muito importante. E muitas das vezes a gente só vai entender quando a gente está passando por momentos de angústia. No 42, versículo 11, diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque na angústia, o louvor parece que se vai da nossa boca. Parece que a alegria se vai. Uma vez, eu sempre gosto de lembrar os Salmos dos Degraus, quando o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia, e chegaram ali diante do rio Quebar. Eles estavam ali perto do rio, e teve um momento que os levitas penduraram as suas harpas nos salgueiros, e sentaram e ficaram olhando o rio, porque do outro lado estava a esperança. Mas eles estavam do lado de cá cativos. E eles falaram assim: hoje a gente se sente oprimido, porque aqueles que nos trouxe cativo, eles ainda pedem-nos que cante uma canção. Eles sabem que nós somos levitas, e ainda pedem que toquem as nossas harpas. Mas como vamos tocar a harpa se a nossa alma está angustiada? Como vamos louvar se dentro de nós existe uma angústia? Porque as pessoas têm que serem livres. As pessoas têm que ser libertas. E o louvor, ele pode libertar a alma angustiada. Eu creio nisso. Amém. E nós temos que entender que esse relacionamento, Davi desenvolve uma autoterapia, onde ele conversa com Deus e ele conversa consigo mesmo. Sabemos que é bom as terapias profissionais, conselhos dos amigos, mas não podemos criar uma dependência, como eu acabei de falar, uma dependência dos outros.
nós temos que ser totalmente dependente de Deus e da sua provisão. Porque aprendermos a conversar com a nossa alma, seremos melhores conselheiros para nós mesmos. Porque às vezes a gente sabe que a gente é levado por conselhos, mas a gente também tem que saber se autoaconselhar. Você tem que valorizar aquilo que você sabe e aquilo que Deus quer te usar para você poder se autoaconselhar. Seja uma pessoa com quem você fala mais durante o dia. Não vai falar que é com a mulher, não vai, por mais que você seja uma pessoa talvez até viciada no WhatsApp, mas não é com as pessoas. Com quem eu mais falo é comigo mesmo durante o dia. Eu já levanto falando comigo, eu já vou para a cozinha falando comigo. A gente vive falando com a gente, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, dando ordem a nós mesmos. Agora, aí, se para esse diálogo a gente trouxer o Espírito Santo, a gente conversar com Ele, e a gente acordar e falar, em vez de Sandra falar com Sandra, falar assim. Sandra às vezes levanta e fala, Sandra, está na hora de tomar um remédio, você tem médico hoje, você tem que fazer comida. Daqui a pouco começa a me dar uma lista do meu schedule. Aí o que eu tenho que fazer? Eu convido o Espírito Santo de Deus, eu falo, bom dia, good morning, Holy Spirit. E eu começo a falar, tá tudo bem? Como é bom ter o Senhor do meu lado. Como é bom, tanta gente ficou na noite passada, mas eu estou de pé, porque o Senhor me sustenta, a sua destra me sustenta. Renova, Senhor, as tuas misericórdias nesse dia para a minha alma. Senhor, sonda o meu coração, vê se ficou algum pecado na noite passada aqui. Senhor, limpa o meu coração, eu quero mais de Ti. Imagine você sair no carro, indo trabalhar, falando com Deus. O nosso dia será muito mais proveitoso. As nossas emoções serão controladas pelo Espírito Santo. Quando nós conversarmos e convidarmos Ele para entrar no nosso diálogo diário e buscar a Deus, conversar com Ele como um amigo de todos os momentos. E é isso que nós temos que entender. Como os dias de angústia, também como nos dias de alegria. Amém? E um outro sentimento que eu quero falar, para começar a finalizar, abra sua Bíblia em Mateus 27. Mateus 27, 3 a 5. A Bíblia diz assim: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Sobre o outro sentimento que eu quero falar nessa campanha que nós estamos finalizando hoje, de como manter o equilíbrio emocional, é o sentimento de culpa. A culpa, ela tem nos afastado de muitas coisas. Porque o que é um sentimento de culpa? A culpa, às vezes, ela vem te arrastando dia após dia. Ela atormenta a mente, ela oprime a alma, ela tira a paz e poder de concentração também para realizar as tarefas normais da vida. Ela tira esse poder de concentração, porque o sentimento de culpa, ele fica atormentando diariamente. Porque a pior coisa que tem é a pessoa se sentir culpado sobre alguma coisa, alguma cena, alguma coisa que aconteceu e que você se calou, que você se omitiu, que fala? Omitiu. E se você, às vezes, até participou de alguma situação que isso te trouxe culpabilidade. E sabe o que acontece, que nós temos que entender?
Por que a gente reage, às vezes, a sentimentos de culpas dessa maneira? Porque muitas vezes a gente não confessa, a gente não procura perdoar e a gente não procura pedir perdão sobre coisas acontecidas. Porque uma coisa que eu aprendo aqui com Judas, existem sentimentos de culpa que podem gerar até a tragédia. Tem pessoas que tiram a própria vida porque elas se sentem tão culpadas que elas falam assim: não, para mim não tem mais jeito, eu entrei numa situação tão vergonhosa que agora não tem mais jeito, e vai lá e tenta se matar. O que mais a gente tem visto hoje em dia? Pessoas atentando para suas próprias vidas, contra a sua própria vida, por culpabilidade. Você precisa entender que nós somos livres. Se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos esse poder por isso que é importante o arrependimento seguido de uma confissão e pedido de perdão. Porque tem muita gente que eles chegam, eles se arrependem, mas não pedem perdão e não confessam. É muito importante a gente confessar, porque você vai tirar de dentro, você vai libertar sua alma de toda a culpa e você vai ficar livre. E a Bíblia diz, por isso que nós temos que entender que o porquê aconteceu isso com Judas. Judas, ele estava agora, ele tinha, a Bíblia diz aqui que ele tinha se arrependido. Ele foi lá nos sacerdotes, no templo, e falou: não, eu quero desfazer o negócio. E eles falaram assim: não, agora não tem mais como desfazer. Isso aí é seu problema. Nem as moedas eles quiseram de volta. E ele pegou a moeda, jogou dentro do templo e saiu com um sentimento de culpa. E nessa versão diz que ele foi para se enforcar. Em algumas versões fala que ele foi e se precipitou. O perdão, ele pode gerar frutos de arrependimento. Assim, o sentimento de culpa não levará mais a sua consciência em tribunal interno e diário de acusação. Porque tem muita gente que vive sendo atormentado por causa de culpas diárias, porque você não foi livre. Tem gente que já recebeu perdão de outras pessoas, mas não se perdoaram a si mesmo. Aprenda a se perdoar. Tem coisas que Jesus já não olha mais para as coisas que foram confessadas. Amém. Nós somos livres em Cristo Jesus. Amém. Não olhe mais para o seu passado. Amém. Continue olhando para frente, porque nós somos livres. João 8,36 diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para encerrar, manter as emoções equilibradas. Eu convido você que abra em Mateus 11, 28. Aí você fala: bispo, mas como eu posso manter as minhas emoções equilibradas? A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Nós entramos aqui nessa mensagem falando e dando demonstração que existe sim pessoas que estão opressas, estão sendo atormentadas por demônio, mas mesmo para eles Jesus faz o convite. Essas pessoas estão cansadas. Tem gente que está cansando de viver. Tem gente que está cansando do seu casamento. Tem gente que está cansando da América. E a América é um lugar que tem uma fila de 1000 pessoas querendo chegar aqui. E você luta tanto para chegar e depois chega aqui. Aí você fala, qualquer coisinha quer desistir. Tem gente que está cansando dos filhos. Está cansando do seu sonho de estudar, de abrir companhia. Sabe o que eu venho aqui dizer para você? Não canse. Jesus hoje faz um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Vocês estão com uma carga que não é vossa. Para que ficar lutando com essa carga que não é tua? Jesus já falou: eu troco a minha carga com a de vocês. E aí, a primeira coisa que eu aprendo é: vinde a Jesus, todos os que estão oprimidos, porque eu vos aliviarei. Amém.
Jesus está falando, ei, você sai daqui hoje do jeito que entrou, se você quiser, porque o convite está aqui. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Fique de pé comigo nessa noite. A Bíblia continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está querendo fazer uma troca. Jesus está querendo que você largue suas cargas. Tudo aquilo que está te pesando no caminho, que está ficando difícil, Jesus está falando assim, deixa essas cargas no caminho, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Só assim, há um descanso em Deus, há um descanso prometido em Deus. Encontrarei descanso para as vossas almas. Mas sabe por que Jesus, ele quer trocar as cargas? Ele quer que você deixe as suas cargas no meio do caminho e que você pegue o jugo dele, porque a Bíblia diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não vai te pesar no caminho. Você não vai desistir no caminho. Eu quero te convidar a vir aqui à frente.